Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria José, este é o meu canal Dia a Dia com o propósito de exaltar e glorificar o nosso Deus, aquele que vive e reina para todos sempre. E no vídeo de hoje, gente, eu venho trazer uma palavra com propósito para vocês. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você já é de casa, fica à vontade. Já deixa o like, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho das notificações para você receber todos os vídeos que eu postar por aqui. Temos vídeo novo toda semana e vocês vão gostar. O vídeo de palavra com propósito é sempre com a intenção de abençoar a sua vida, de te ajudar em alguma área da sua vida que você esteja precisando. E a palavra de hoje se encontra no livro de 1 Crônicas 4, 9 e 10. Nós vamos falar sobre Jabes, sobre a oração de Jabes. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Já deixa o like, já se inscreve no canal e vamos para mais um vídeo. Diz assim a palavra de Deus: houve um homem chamado Jabes, que foi a pessoa mais respeitada da sua família. A sua mãe pôs nele o nome de Jabes, porque ela havia sofrido muito durante o parto. Mas Jabes orou assim ao Deus de Israel: ó Deus, abençoa-me e dá-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. E Deus atendeu a oração de Jabes. Interessante que quando a Bíblia fala sobre Jabes, ela começa pelo final da história de Jabes. Ela começa dizendo: e houve um homem chamado Jabes, que foi o mais respeitado da sua família. A Bíblia fala do final, ela não começa falando do início. Porque, de acordo com a palavra de Deus, em Eclesiastes fala que mais importante é o final do que o começo das coisas. Então, mais importante foi a forma como Jabes terminou a sua vida. Mais importante foi a forma como a Bíblia colocou a história de Jabes, do final para o começo. E aí a Bíblia explica que o parto do nascimento de Jabes foi muito difícil, causou muitas dores à mãe dele. Por isso a mãe dele deu esse nome para ele, Jabes, que quer dizer aquele que causa dor. Então Jabes cresceu rotulado como aquela pessoa que causa dor, que causa sofrimento, que causa angústia. E ninguém quer estar perto de uma pessoa que carrega esse peso, não é verdade? Um peso de causador de dor, de causador de sofrimento. A Bíblia não fala, mas talvez a mãe de Jabes possa ter morrido no parto. Como lá em Gênesis, Raquel morreu no parto. E Raquel teve a mesma atitude de colocar um nome no filho dela, que significava a dor que ela tinha sentido para ter aquele menino. E ela morreu durante o parto. Então a Bíblia não fala, mas pode ter ocorrido a mesma coisa com Jabes. E se a mãe de Jabes morreu no parto, ele pode ter ouvido muito isso, talvez do pai, talvez dos irmãos, que ele era uma pessoa que não deveria ter nascido, porque a causa dele ter nascido gerou tristeza, gerou sofrimento para a família. Eu estou aqui dando uma hipótese do que pode ter acontecido. A Bíblia não fala, mas pode ser que tenha acontecido isso para ele ter recebido esse nome. Então, Jabes carregava esse fardo sobre ele. Eu acredito que Jabes era uma pessoa com muitas dificuldades, porque ele pediu para o Senhor abençoar a vida dele. Ele pediu para o Senhor acrescentar as terras deles, os limites dele. Algumas versões falam: larga as minhas fronteiras. E Jabes, ele orou dessa forma. Se ele orou dessa forma é porque ele tinha pouco. Ou talvez ele não tinha nada. Ele pediu que o Senhor o abençoasse. Então ele poderia não se sentir uma pessoa abençoada, um homem abençoado. Mas ele sabia muito bem o que seria, como seria uma pessoa com a bênção de Deus. Lá em Provérbios fala que a bênção de Deus é que enriquece, não acrescenta dores. E na oração dele, a primeira coisa que ele pediu ao Senhor foi a bênção. Ele sabia que Deus já tinha mudado a história de outras pessoas, porque lá em Deuteronômio, Deus fala para Moisés, falar para o povo, que é para o povo contar as histórias de Israel, contar as experiências que Deus fez Israel viver no deserto durante os 40 anos. Então, se os pais são orientados a contar para os filhos aquilo que Deus realizou na vida dos antepassados deles, Jabes pode ter ouvido histórias de que Deus mudou a vida de outras pessoas no passado. E aí Jabes resolve orar e pedir para Deus mudar sua história também. E é linda a oração de Jabes. Ele começa pedindo a bênção do Senhor. E depois ele pede para o Senhor alargamento. Ele pede para o Senhor alargamento das suas terras,
das suas fronteiras, das suas tendas, dependendo da versão bíblica. E ele pede mais outra coisa para o Senhor. Ele pede que a presença do Senhor fique com ele. Ou seja, Jabes ele não quer esquecer de que foi o Senhor que o abençoou, de que foi o Senhor que mudou a sua história, porque a presença do Senhor jamais deixaria que ele esquecesse. Nós precisamos também orar ao Senhor, nós precisamos pedir a bênção do Senhor, nós precisamos pedir para que a presença do Senhor permaneça conosco, hoje e sempre. Amém? Jabes ele faz 4 pedidos para Deus, pedidos específicos. Ele pede a bênção, ele pede terras, ele pede a presença do Senhor e por último ele pede livramento, proteção, segurança. Que o Senhor o livre do mal, que o Senhor o livre daqueles que querem o mal para ele. E muitas vezes a gente não pede para Deus nos livrar do mal, apesar de que na oração do Pai Nosso existe esse pedido, livra-nos do mal. Então, nas nossas orações sempre deve haver esse pedido. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal hoje, livra-nos do mal amanhã, livra-nos do mal sempre. Eu acredito que Jabes, antes de orar ao Senhor, ele pudesse já ter quebrado algumas vezes, falido algumas vezes, tentado vencer na vida, conquistar algo e não ter conseguido. Eu acredito que antes dele orar ao Senhor, ele já tinha vivido muita coisa na vida dele. Mas ele teve a atitude de orar. Nós precisamos sempre ter a atitude de orar diante das nossas dificuldades, diante das nossas limitações e orar como Jabes orou. Orar detalhadamente, fazer oração específica, com clareza. Porque Deus, ele gosta que a gente fale o que a gente precisa, o que a gente deseja que ele faça na nossa vida. A gente ouve tantas pessoas que são bem-sucedidas, né? Que estão na televisão, que estão aí nas redes sociais, ganhando muito dinheiro, sendo muito bem colocadas nas áreas que elas escolheram fazer, mas que elas têm um testemunho de fracasso antes de alcançar o sucesso. Então Jabes pode ter tido muitos fracassos antes de se tornar a pessoa mais ilustre, mais próspera, mais respeitada da sua família. E às vezes até depois da oração dele, ele pode ter tido resultados não tão satisfatórios como ele gostaria. Porque às vezes a gente ora e a oração não é respondida no automático. Aqui a gente até entende como que o Senhor respondeu, atendeu a oração dele imediatamente. Mas pode não ter sido dessa forma. Porque se a gente volta lá em Gênesis, quando Isaac orou para Rebeca ter filhos, porque Rebeca era estéril, dá a entender que imediatamente Rebeca engravidou e teve Esaú e Jacó. Mas não foi assim. Se você voltar um pouco no texto, você vê que quando ele orou, ele só tinha 40 anos. E quando os filhos nasceram, ele já tinha 60. Então demorou 20 anos para que Isaac fosse pai, para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E muitas vezes a gente ora e imagina que a oração vai acontecer assim no estalar de dedos. E não é bem assim. Pode acontecer assim, claro que pode. O Senhor ele é poderoso para fazer dessa forma. Para fazer no estalar de dedos. Mas o Senhor ele também nos prepara para viver a bênção. O Senhor também ele nos prepara para viver aquilo que a gente quer viver e que muitas vezes aquilo que a gente deseja viver está dentro do plano dele para a nossa vida. Ele vai nos preparando antes e isso pode demorar dias, pode demorar semanas, pode demorar meses, pode demorar anos para acontecer. Mas a gente não pode desanimar. A gente tem que permanecer na posição de oração, mesmo que demore. Como diz lá em Abacuque, escreve a visão e mesmo que demore, espera. Espera porque vai acontecer. Se você orou, creia naquele a quem você orou, que ele é poderoso para fazer tudo e muito mais, além daquilo que você pede e além daquilo que você pensa. E oração não tem prazo de validade. E Jabes pede ao Senhor muitas terras, como fala na minha Bíblia, que é a linguagem de hoje. Muitas terras significa mais trabalhos, mais responsabilidades, com certeza significa. Alargamento de fronteiras, alargamento de limites. Significa mais trabalho, mais responsabilidade, sim. Mas a gente que quer viver a bênção do Senhor, de acordo com os propósitos dele para as nossas vidas, a gente não pode se preocupar, a gente não pode ter medo do trabalho, nem das responsabilidades que essa bênção nos trará. Porque aquele que vai nos abençoar, ele vai também nos capacitar
a fazer o que precisa ser feito. Aí Jabes ora pedindo a presença. Aí ele pede para que a presença do Senhor fique com ele. Algumas versões falam que a sua mão seja comigo. A minha versão fala que a presença do Senhor fique comigo. Eu particularmente amo essa versão. Porque é a presença do Senhor que faz a diferença na nossa vida. É a presença do Senhor que vai nos capacitar a exercer tudo aquilo que a gente precisar. É a presença do Senhor que não vai nos permitir esquecer de que foi Deus que nos abençoou, que nos prosperou, que atendeu a nossa oração. E com a presença do Senhor seremos gratos. A presença do Senhor vai nos ensinar a ser agradecidos por aquilo que conquistamos, por aquilo que o Senhor nos deu. O último vídeo que eu postei de uma palavra com propósito, eu falei sobre gratidão. Se você não viu ainda, vai lá ver. Tá muito bom esse vídeo falando sobre a gratidão, sobre o quanto que precisamos ser gratos ao Senhor, sobre o quanto que o Senhor espera que sejamos gratos a Ele quando o Senhor realiza algo na nossa vida. E Jabes entendeu isso. E ele orou com sabedoria. Senhor, me abençoa, me dá muitas terras, mas não me deixa sozinho. Que a tua presença continue comigo, fique comigo. Glória a Deus. Isso é ser muito inteligente espiritualmente. E aí, com a presença do Senhor, vem a segurança, a proteção, os livramentos, a alegria, a satisfação, a gratidão. A presença do Senhor é tudo na nossa vida. Nós não podemos jamais esquecer de buscar a presença do Senhor para as nossas vidas, para os nossos lares, para as nossas famílias. Vamos orar como Jabes orou? Diante das crises, diante das tribulações, diante das dificuldades, diante da falta. Vamos aprender com Jabes. Vamos buscar sair da mediocridade e viver uma vida abundante na presença de Deus. O Senhor, Ele nos criou com um propósito de fazer a diferença, de influenciar outras pessoas para a honra e glória do nome dEle. E se a gente não estiver cumprindo esse propósito, a gente precisa pedir ao Senhor que nos ajude, que nos abençoe, que alargue as nossas fronteiras, que nos encha com a sua presença e que nos livre do mal. Amém? Você que chegou até aqui, compartilhe esse vídeo com alguém. Palavra com propósito de abençoar a sua vida, de abençoar a vida daquele com quem você compartilhar. Faça isso e seja abençoado duplamente. Primeiro porque você viu o vídeo, porque você assistiu, porque você entendeu, porque você acreditou, porque você confia, porque você vai praticar essa oração na sua vida. E seja abençoado de novo porque você vai compartilhar com alguém. Alguém vai ser abençoado também por causa de você. Isso é a bênção dobrada, a porção dobrada, a dupla honra do Senhor na sua vida. Amém? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Tchau!